Então, a primeira parte, né, a primeira coisa que eu queria começar discutindo com vocês, uma discussão à distância, mas eu espero que vocês discutam entre si e depois venham conversar comigo, é sobre a jurisprudência, que caminha junto com a doutrina. Então, o que é uma jurisprudência? Jurisprudência é um julgado, são julgados que você acha sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se a gente tem um caso sobre previdência social, que está julgando sobre a aposentadoria de pessoas acima de 60 anos. Como que você acha precedentes, ou seja, como que você acha casos que já foram julgados e que podem servir de base para esse caso que a gente está julgando em questão? A gente vai na jurisprudência. Então, a gente entra nos sites dos sistemas judiciários, e aí, voltando ao que a gente discutiu na aula passada, então a gente entra nos sites, por exemplo, do TJRJ, do STJ, dos TRFs, e a gente vai buscando na aba de jurisprudência, que é uma coisa que a gente vai mostrar para vocês como que faz de forma mais aprofundada mais para frente. A gente vai mostrando como que se dá essa pesquisa, né, mais para frente, mas por enquanto eu só quero que vocês saibam o que é. E aí a gente vai nos sites, a gente vai na aba de jurisprudência e a gente digita palavras-chave, por exemplo. Então, eu digito previdência social, idosos. E aí o próprio sistema vai me mandar uma relação de processos que tem esse tipo de informação. E aí a gente vai selecionando e filtrando aquele que serve, se adequa ao nosso caso, e aquele que não serve, não se adequa ao nosso caso. Então, a gente pode fazer isso com nome, né? Eu usei palavras-chave, mas a gente pode fazer isso com artigo também. Então, se trata de um artigo específico, a gente pode botar esse artigo como busca e aí seleciona, os próprios sistemas seleciona os casos que envolvem esse artigo, que envolvem esse dispositivo, como que isso afeta. E aí tem alguns sistemas que são muito interessantes e aí facilita muito na busca de jurisprudência, que eles botam os acórdãos. O acórdão é a decisão em segunda instância, né? E aí eles botam bonitinhos ou a decisão, ou a sentença, ou o acórdão, um resumo. E aí pela própria aba, né, de busca, você consegue ver se aquilo ali se adequa ao seu caso, ao que você está buscando, ou não. Isso facilita também bastante o seu trabalho. Então, a jurisprudência são julgados que podem te facilitar, que abrem precedentes para te facilitar quando você está tratando de um caso. Então, por exemplo, uma pesquisa que trata, por exemplo, de manifestação das partes sobre honorários periciais, que é uma pesquisa que eu estava fazendo ontem. Como que eu fiz essa pesquisa buscando jurisprudência? Eu fui no site do STJ e no site do TJRJ e coloquei o artigo, que é o 465, parágrafo 3º do CPC. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês olhem. É um bom, inclusive, caso para vocês olharem, analisarem. Se vocês quiserem ver como é que é, joguem esse artigo que eu falei agora nos sites e coloquem manifestação das partes. Vai aparecer uma série de resultados que você vai olhar e você vai falar, nossa, é muita coisa. É realmente muita coisa. E aí, mas você lendo o conteúdo, o resumo, os acórdãos, as sentenças, vocês conseguem filtrar aquilo que mais serve para você e para o seu caso. Então, pesquisar a partir de uma jurisprudência é muito importante. Não a partir de uma jurisprudência, mas pesquisar uma jurisprudência é muito importante, porque faz com que vocês tenham uma base mais consolidada, tendo em vista que aquilo foi julgado por uma corte, aquilo foi julgado por uma turma. Então, torna o seu argumento mais sólido, torna o seu argumento um pouco mais plausível para quem vai julgar. Porque tem a questão da segurança jurídica, que é uma parte que eu vou deixar para falar um pouquinho mais na legislação. Então, a jurisprudência é isso, é você encontrar julgados que podem servir de base para a consolidação da sua pesquisa.